Não, é obviamente muito bom. Isso aí é chover no molhado. Eu acho que a grande questão que a gente tem que discutir do Felipe são outros aspectos. Que ele faz um bom trabalho, que ele é um técnico promissor, que ele é corajoso. Já falamos isso tudo aqui. Ficar repetindo isso é chover no molhado. Mas existem pontos que eu acho que tem que ser ressaltados. Um deles é ele se desvincular de vez da amizade com os jogadores. Não é que ele tem que ser inimigo dos caras, mas ali ele é o chefe. Chefes têm que ser justos nas suas tomadas de decisão, pensando no melhor para a empresa, para o clube no caso, para o time de futebol. Então você viu durante um tempo, claramente, embora tenha dado certo no quinto, sexto jogo, sei lá, né, que foi o jogo do Atlético, o Gabriel foi bem, ele insistia no Gabriel, claramente, porque ele queria tentar recuperar o Gabriel, que ele tem uma amizade com o Gabriel. E ninguém vai tirar da minha cabeça que o Davi Luiz, se fosse um zagueiro, tivesse chegado outro dia ao Flamengo, o mesmo Davi Luiz, se ele nem conhecesse o Felipe, ele não ia bater aquele pênalti. O Davi fez o gol contra o Cruzeiro e tal. Até teve alguém que perguntou aqui se eu estou insinuando que ele mentiu, porque ele disse que o Davi é um dos batedores. Não, claro que eu não estou insinuando que ele mentiu. Não seja covarde de insinuar que eu disse isso, você que escreveu isso. Seja honesto, pelo amor de Deus. Eu estou discordando do Davi poder ser um dos cobradores. Um cara que é capaz de montar um time de futebol que joga bem, como o Felipe, ele não consegue identificar que o Davi não é um bom batedor? Não adianta ver nos treinos. Tem que pegar o retrospecto. Um jogador experiente, com uma carreira longa. Nunca foi batedor. Repito, 5 batidas de pênalti com bola rolando, 3 perdeu, 2 ele fez. Ele não é um batedor de pênalti. Então, esse é o ponto. E você tinha um outro rapaz lá que vem batendo. E aí pega a bola e tira na mão do cara. Isso está errado. Isso está errado. O que o André falou. Certamente no mata-mata não iam dar essa chance. Então o Felipe tem que lutar contra isso. Mas ele fez parte, como o André também lembrou. Ele fazia parte do grupo de jogadores, aquela coisa de escolher jogo, ele estava lá no meio. Então essa coisa, o Gabriel é meu amigo, vou recuperar. O Davi é um cara legal pra caramba, ele vai bater o pênalti. Porque parece isso, me parece isso, claramente. Claramente, desculpa, é a minha opinião. Ele pode a vida inteira falar que não, mas da minha opinião é muito claro. O Davi é um cara que é uma liderança importante, deve estar ajudando muito a ele nesse momento de começo, que é um cara experiente no dia a dia, né? Conversando com os outros jogadores, apoiando o cara, trocando ideias, mas não é por isso que ele tem que bater o pênalti. Quem tem que bater o pênalti é a pessoa mais qualificada para isso. E claramente não é ele, gente. Não é possível que o Felipe Luiz não identifique isso. Ele faz algo muito mais difícil, que é botar o time para jogar, que está sendo super elogiado e merecidamente. Então a gente tem que eliminar isso. Até a gente tem um áudio aí que é bom a gente recuperar de uma entrevista que ele concedeu à TNT, logo depois parou de jogar. Era legal a gente ouvir isso, para refrescar a memória, e aí a gente poder discutir a respeito. E tudo que vai ser falado aqui, antes que alguém fique dando piti aqui no chat, é crítica construtiva. Se o Felipe fosse meu amigo, e obviamente não é meu amigo, né? Minha relação com essas pessoas é meramente profissional, eu falaria para ele exatamente o que eu vou dizer daqui a pouco aqui, eu já tenho ideia do que o André vai falar também. Vamos lá. Pode soltar, sobre então, a expulsão. Vamos lá, o Rodinei é muito meu amigo, muito. Sou íntimo amigo dele, da mulher dele, a filha dele, a mulher dele tá grávida. Amo esse cara me deu muitas alegrias, ganhei um título com ele. Quem a gente ganha título, a gente não esquece. Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que ele ia ser expulso, porque ele pisou muito no meu tornozelo. Então, a primeira reação que eu tive foi falar com o juiz, não expulsa, porque eu conheço o Rodinei, porque eu sei que não foi na maldade. Então, eu falei, a gente falou para ele. Mas o juiz foi olhar no VAR e analisou aquela jogada e decidiu expulsar. Quem sou eu para falar o contrário, né? Então, depois saíram algumas notícias que todos os juízes da América do Sul confirmaram que era vermelho. A gente tem que entender o critério. Um pisão daquele lá tem o risco, a jogada é perigosa. Eu escutei até um jornalista, e eu odiei quando eu escutei ele falar, se tivesse quebrado a perna, então sim era para vermelho. Não, a gente tem que proteger o jogador, né? Mas, sabendo de quem se trata, do Rodinei, do jogo que era, eu decidi ter essa iniciativa. Eu e o Diego Riba, a gente foi lá e falou com o juiz, é amarelo deu, mas aí o VAR chamou, ele foi ver a jogada. E o que o Klaus falou na hora, Felipe? O que o Klaus falou? Não, beleza, mas ele esperou o VAR, né, porque na hora nem foi falta. Daí o VAR avisou, ele foi lá no VAR e falou, não tem nada a ver uma coisa com outra, eu vi a jogada e decidiu expulsar. Quando você vê a imagem, se meu tornozelo vira e rompe todos os ligamentos, aí vocês, sim, ou todo mundo ia estar falando, realmente é para expulsão, né? Porque não virou, não é porque eu voltei pro jogo. Então são coisas assim que são critérios. Agora, eu amo o Rodinei, gostaria muito que ele não tivesse sido expulso, porque
gostaria que ele ficasse no campo, não queria que ele tivesse sido crucificado, como ele não foi, virou ídolo, e virou um herói, mas a análise dos juízes, e aliás, eles avisam a gente, né, com vídeos durante a temporada, de quais jogadas são cartão vermelho, e essa seguramente era para cartão vermelho. Bom, muito legal essa resposta. E aí, Mauro? Bem, para colocar no contexto, ele está se referindo ao jogo Flamengo 2, Internacional 1, reta final do Campeonato Brasileiro 2020, que só terminou por conta da pandemia em 2021. Esse jogo foi em fevereiro, né, de 21. O Flamengo tinha que vencer de qualquer maneira o Internacional. O Inter fez 1-0, o Flamengo virou o jogo. Aliás, aquela fase foi uma fase estupenda do Gabriel. Ele fez gol nesse jogo, gol decisivo, e ele vinha jogando muito todos os jogos naquele período com o Rogério Ceni. Aquele era o Gabigol, né? Para quem não se lembra, ali ele estava na ponta dos cascos. Protagonista mesmo, jogando muito. Não era só porque fazia gol, jogando bola. Enfim, esse era um jogo decisivo para o Flamengo. A vitória era fundamental. E foi a final do Brasileiro. Foi a final na prática, exatamente. O título penúltima rodada, o Internacional tinha 1 ponto na frente, o Flamengo ganhou e passou o Internacional. Passou à frente. Então, o que a gente ouviu agora aqui foi o Felipe Luiz colocando, ele confessando que pediu para o Rafael Claus, o árbitro, não expulsar o Rodinei, porque ele é amigo do Rodinei, mesmo sabendo que ele pisou no tornozelo e que era para expulsão. Olha que loucura isso. E o Diego Ribas também. Porque o Rodinei é legal, porque o Rodinei é meu amigo, eu conheço a mulher dele, porque ela está grávida. Gente, todo respeito. Nada disso pode entrar em campo. Eu acho impressionante os jogadores dessa experiência, com jornadas internacionais, como os dois, o Felipe e o Diego, terem protagonizado isso e ainda confessar. Nesse momento, a amizade com outro jogador, que naquele momento era jogador do Internacional emprestado, o Inter até pagou R$1 milhão ao Flamengo para escalar o Rodinei, e o Rodinei falhou no gol do Bruno Henrique e foi expulso, né? Foi um desastre o Rodinei para o Inter. E para o Flamengo foi ótimo. Ali ele é jogador adversário. O Rodinei estava ali para atrapalhar o Flamengo fazendo bem para o Internacional, que é o papel dele como jogador do Inter naquele momento. Isso é um absurdo. Como o Flamengo foi campeão, tudo bem, passou, mas faz parte da permissividade que há no futebol do Flamengo, né? Que é isso? Onde já se viu, gente? Para pensar. O Inter tem um jogador expulso, o Flamengo vai jogar com um a mais. Expulsão justíssima. Ele mesmo sabia. Porque o cara é meu amigo. Paciência. Paciência. Quem nunca foi a um jogo de futebol no Maracanã, um clássico, e o seu melhor amigo, irmão, a namorada, ou o pai, ou sei lá quem, foi para um lado da arquibancada e você foi para o outro. Porque naqueles 90 minutos, cara, seu melhor amigo não é seu amigo. Ele está lá torcendo para outro time e você está torcendo para o seu. Depois que o jogo acaba, todo mundo fica junto de novo. Mas ali na hora do jogo não tem esse negócio, não. É cada um por si. É uma competição, isso é o futebol. É a paixão das pessoas. Eu acho essa declaração uma das coisas mais estarrecedoras e isso ele tem que tirar dele. Eu tenho a impressão que o Felipe continua muito vinculado a isso. O caso do Gabriel, me pareceu o caso do Davi, me pareceu, é só uma opinião, posso estar enganado, mas é o que me parece, a questão do pênalti. Isso ele tem que superar. Ele tem que superar. O Felipe vai ter que entender o seguinte, ele agora é o chefe e ele tem que ser justo e tomar as decisões duras, seja lá a favor de quem ou contra quem. Quem vai sair do time, quem vai entrar, quem vai jogar, como ele fez de maneira muito correta domingo passado, em Belo Horizonte, ao tirar o Gabriel e colocar o Bruno Henrique, independentemente de qualquer reação que o Gabriel tivesse ou teve. O time melhora com o Bruno Henrique. E informação, quanto ao Atlético, sem o afastamento do Gabriel, a informação que eu tive lá do Flamengo foi que o Felipe não ia escalar o Gabriel, ia escalar o Bruno Henrique. E aí ele foi afastado, obviamente não foi escalado, mas o Gabriel não começaria esse jogo. 2 fontes do Flamengo me confirmaram isso. O Felipe estava preparado para colocar o Bruno Henrique titular, como terminou o jogo passado, o jogo anterior, né? E não com o Gabriel. Por uma questão técnica, opção técnica. E, na minha visão, correta. O Bruno Henrique hoje consegue ser mais útil que o Gabriel. Consegue apresentar mais que o Gabriel. Dá mais alternativa de jogo do que o Gabriel, meu ponto de vista. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.